Meu irmão, minha irmã, antes de ir para o vídeo, eu peço que você verifique se você já deu o joinha. Dá um joinha aí para ajudar a fortalecer esse canal para que esse vídeo e outros vídeos cheguem a mais pessoas. Também verifique se na sua inscrição está ativada para receber todas as notificações. Coloque em todas. Fazendo isso, você vai receber as notificações dos novos vídeos e das lives que a gente faz aqui nesse canal também. Deus abençoe e vamos lá. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Meu nome é Vanderlei e vou contar minha história na CCB. A história de destruição que ela causou em minha família ao longo de 100 anos. Peço paciência, mas é uma história que vai tocar o coração de cada um, porque ela destruiu a minha família. Tudo começou com meu avô no ano de 1931. Numa visita de Luiz Franciscon ao Brasil. Ele já congregava há poucos anos e, maravilhado com a ilustre visita, ele batizou-se. Ele conheceu minha avó, casaram-se e nasceram 5 filhos, entre eles o meu pai. Foi uma criação abastada, ele tinha uma excelente condição financeira, ele era um auditor famoso, com muitos clientes, vários imóveis, porém, uma cultura que desde cedo a CCB ensina: abandona a mulher em benefício do ministério. Era envolvido com grupos de oração, músico, cultos todos os dias e com minha avó a difícil missão de cuidar das crianças e colocar comida no prato de todos. Sim, inclusive o dele, pois senão ele brigava. Era ensinado na CCB que a mulher servia ao homem. E assim foram crescendo até que aos 45 anos minha avó teve um AVC e ficou inválida em cima de uma cama, vegetando. Apenas mexia os olhos, mas não reconhecia mais ninguém. Os homens da família continuaram congregando e deixaram a pobre coitada abandonada aos cuidados da única filha mulher por 10 anos, sem receber uma única visita de alguém na CCB. Dias depois de sua partida, meu avô casou-se novamente. Uma grande festa com todos os irmãos presentes, comemorando a sua felicidade. No funeral dela, ninguém da CCB. Então meu pai, trabalhando com meu avô, já batizado, conheceu a minha mãe, uma empregada doméstica, vinda sozinha do Paraná, com 13 anos, que se alimentava de merenda das escolas, quando tinha, e trabalhava na casa de uma organista da CCB, que era empresária. Meu pai prestava serviços para essa pessoa e conheceu minha mãe. Casaram-se. Ela já com 17 anos e meu pai com 27. Nasceram então meu irmão, eu e minha irmã. Aí uma tragédia do destino aconteceu. Meu avô faliu. Perderam tudo e nossa história começa aí. Meu pai vivia com escasso dinheiro, mas não abria mão de doar na coleta e estar no meio da irmandade. Fomos despejados da nossa casa. Minha mãe, vendo que meu pai só pensava em igreja e estávamos passando fome, pediu a separação. Ele não quis. Foi então que o ministério veio com peso e no meio do culto do braço, na frente de todos, cortou a liberdade dela. Em lágrimas, ela saiu da igreja porque conhecia muita gente ali. Foi para casa batida, humilhada, não tínhamos comida, trabalho. Eu tinha 2 anos. Os dias foram passando, a fome, a angústia, a dor, o abandono. A CCB não nos ajudou em nada. Minha mãe ia implorar para a obra da caridade por um pouco de arroz. Eles até a ouviam falar, mas ficavam em silêncio, entreolhando-se como se fosse pecado falar com ela. Ela voltava para casa chorando. Meu pai ia nos visitar, mas levava 300 gramas de salsicha por dia ou 100 gramas de mortadela. A gente passava fome. A igreja não queria saber de nós. No ato de desespero total, a prostituição. Minha mãe vendeu o corpo para dar de comer aos filhos.
Para não sofrer de angústia ainda, se entregava às drogas. Ainda hoje, quando me conta, no auge dos seus 65 anos, chora de angústia. Nós éramos inocentes. Meu pai nos levava a brechós e comprava ternos a preço de centavos, um para cada. Lembro que o meu era muito grande, a manga ia quase à ponta dos dedos e tinha uma marca de ferro queimado nas costas. Para coisas de igreja ele arrumava dinheiro, mesmo que pouco, mas arrumava. Eu comecei a estudar na escolinha de música em 1983, aos 5 anos de idade. E em 1985, aos 7 anos, eu entrei para a orquestra de jovens e menores. Fui mais jovem a tocar naquela orquestra. Aos 10 anos mudei para o sax tenor e já ensinava na escolinha de música. Aos 12 me batizei e mudei para o sax barítono, o instrumento dos meus sonhos. Até que um dia houve um ensaio semi-regional. Não existe mais. Era um ensaio que reunia-se diversos encarregados regionais de diversas regiões numa só igreja. E todos os bancos eram ocupados por músicos numa orquestra gigante. E o encarregado mais velho atendia. Então ele disse: "Quem são os mais novos hoje aqui?" E apontaram para mim, com 12 anos, no sax barítono, para o meu irmão com 14 numa tuba e para uma criança de 8 anos no violino. O encarregado disse: "Vou dar a saída e o resto é com vocês três, sem regência." O hino era difícil, meu instrumento era transportado as notas. E ficava com 7 sustenidos para o meu instrumento. Tinha que prestar atenção no inário, na tuba e no violino. Eles estavam muito longe de mim. E eu não via o movimento do arco do violino e nem a regência. Eu não conseguia ouvir os instrumentos. Resultado, toquei sozinho e parei no meio, porque não estava ouvindo ninguém e não via regência. O encarregado, tomado de uma grosseria, desferiu palavras violentas em cima do púlpito, dizendo que no banco da orquestra só senta quem é valente e que tem confiança, que ali não é lugar de fraco, que tem que colocar o joelho no chão e orar mais. Ele então disse: "A igreja entra em comunhão que Deus está mandando falar." Todos começaram a manifestar e eu desabei em lágrimas e humilhação. Fingi que toquei o resto do ensaio, só com a boquilha na boca, fingia que tocava, mas eu estava chorando, porque ele começou a dar bronca e a igreja inteira manifestando, gritando, apoiando ele. Quando acabou, eu fui ao banheiro e o meu professor começou uma sequência de humilhações, dizendo que eu deveria vender meu instrumento e aprender a tocar, vender meu terno que era comprido e usar roupas melhores porque eu envergonhava a orquestra. Ele era muito rude, encrencava com todos da orquestra, mas com uma criança de 12 anos, eu saí do banheiro revoltado, meu irmão descendo a escada chorando porque também foi humilhado pelo professor dele, além de ter ouvido o mesmo do encarregado dentro da igreja. Então nós prometemos nunca mais pisar ali e ficamos afastados por 5 anos. Nos dedicamos aos estudos, ao trabalho. Com 17 anos eu fui emancipado e montei uma revenda de instrumentos musicais junto com ele, e deu certo. Nós não tínhamos estoque, vendíamos por catálogo, o pessoal começou a comprar e começou a dar certo e começamos a ganhar dinheiro. E um dia meu pai nos convidou para gravar uma tocata na casa dele. Ele já estava casado com uma outra mulher e manteve a liberdade. Montamos a nossa aparelhagem e durante a tocata, cerca de 20 pessoas, 30 pessoas, eu não lembro ao certo, começou um pula daqui, pula de lá, gritaria, colocaram o dedo na nossa cara e disseram, ao som dos violinos que não paravam: "Choro, essa é a última chance que Deus dará a vocês. Se não vier pelo amor, virá pela dor." E aos gritos, pulos, aquilo nos aterrorizou. Ameaças. Outro começou a falar em línguas, reafirmou as ameaças. Amigo do meu pai falando particularidades de nossas vidas que hoje eu entendo que foram ouvidas em algum momento numa conversa informal e usadas ali contra nós. Com medo, chegamos em casa, quebramos todos os nossos discos, terminei o meu namoro, me isolei do mundo e fui procurar os anciões que me recomendaram, após muita humilhação no quartinho, que me levantasse na presença da igreja para pedir perdão pela minha ausência. E em seguida eles perguntaram se a igreja me aceitaria de volta e me perdoaria com um amém. E assim foi feito. Voltei para a igreja, firme, forte, tocando na orquestra, ensinando música. Eu viajava para todos os lugares. Comecei a pregar a palavra de Deus no púlpito.
me senti usado por Deus. Então comecei a namorar uma irmãzinha e frequentar uma turma de visita de um famoso ancião que se interessou por minha história. Eu estava com meus móveis todos comprados, faltando pagar poucas parcelas, e faltava encontrar uma casa. Numa reunião de ajuntamento com cerca de 30 pessoas na casa de uma família, uma gritaria absurda, fui exposto. Ele contou meu caso. Pediu dinheiro para todos e arrecadou ali alguns milhares de reais. Lembro que um deu 500, outro deu 1.000, outro deu 2.000. O ano era 1997, cerca de 2.000 reais. Esse dinheiro não veio para as minhas mãos. Uma pessoa do grupo se apresentou e disse: eu tenho uma casa e deixo esse casal morar 1 ano com a condição que vocês reformem. E foram então reformar a casa, tudo da melhor qualidade. Pisos de mármore, torneira importada, telhado lindo, garagem para 5 carros. Na época era muito dinheiro. E o dia que eu entrei na casa, agradeci a Deus. E menos de uma semana depois, o dono bateu à minha porta com 2 contratos. Um em que eu concordava em desocupar o imóvel a qualquer momento dentro do prazo de 1 ano. E outro em que ele pedia o imóvel no prazo de 90 dias para utilização para fins comerciais. Eu teria que desocupar o imóvel. Ou seja, o imóvel todo destruído ele não conseguiria alugar, mas todo reformado, luxuoso, com dinheiro de doação da visita, conseguiria. Desocupei então o imóvel e dias depois estava a placa da empresa do filho do ancião na porta. Nosso casamento foi bom. Constituímos uma empresa, abrimos uma filial, tivemos diversos funcionários. Por uma fraqueza com o passar dos anos, deixei de estar frequente na CCB por cerca de 6 meses. Estávamos em crise, eu e ela, 5 anos de casada. Precisamos cuidar de nós e deixar a igreja um pouco de lado. Era muita gente opinando e nesses 6 meses que passamos longe, decidimos voltar para tentar nos levantar novamente. Foi quando os 2 anciões da minha comum me barraram novamente. Me viram dentro da igreja sem instrumento, me chamaram no quartinho e perguntaram o que eu fazia ali. Eu disse que estava congregando normalmente e que não tinha trazido instrumento porque chegaria atrasado. Aí eles disseram que não era assim. Eu teria que levantar e pedir perdão à Irmandade por ter sumido da igreja. E se eles me perdoassem com um amém, eu poderia voltar. Fiz tudo isso novamente. No culto seguinte, peguei meu instrumento, deixei ele todo bonito, minha esposa, fomos mesmo fracos para o culto. Entrei no quartinho ao lado do púlpito, igreja grande, e quando saí do quartinho rumo à orquestra, o encarregado de orquestra se levantou na frente de todos e disse em voz alta: onde você vai com esse instrumento? Eu disse: eu falei com os anciões na quinta, eu vou tocar. Eles liberaram. Ele disse: aqui não. Aqui quem manda sou eu. Você vai voltar para a escolinha. Não é bagunçado aqui não. Depois de todo o processo você volta. Eu estudei tantos anos. Eu ensinei tantos anos. Toquei tantos anos na orquestra. Eu olhei profundamente nos olhos dele. Olhei para a Irmandade com o instrumento na mão, todos me olhando. Eu saí com meu instrumento pelos fundos e não peguei o estojo. Deixei no quartinho e fui embora. Tive problemas de ordem pessoal no meu casamento que me impediram de continuar e decidimos em comum acordo pela separação. Não houve o cometimento de qualquer tipo de pecado ou ilicitude, apenas incompatibilidade que não nos permitiria continuar em hipótese alguma. A CCB inocentou minha ex-esposa por ter parentes no ministério e me crucificou. Era momento de transição entre 2 famosas redes sociais e o tribunal da CCB desferia golpes mortais contra minha honra, cada dia inventando coisas mais horríveis nos grupos da CCB. As pessoas proferiam ataques me chamando de pecador, agressor, zoófilo, traficante de drogas, morador de rua, bandido, marginal. Diziam nos grupos da CCB que eu tinha doenças infecto-contagiosas, que eu estava na miséria, que eu estava preso, que eu estava participando de filmes pornográficos, que me viram numa moto com uma moça loira montada na garupa, que eu media o queijo na minha casa com uma fita métrica para ninguém comer, que eu virei morador de rua. Mas na verdade eu estava muito bem de vida. Deixei minha ex-esposa com a empresa e montei outra empresa para mim do zero. E cresci, me estabilizei, construí todo o meu patrimônio e hoje sou feliz.
Possuo casas, carros, chácara. Em 2010, precisei levar meu pai para tomar a Santa Ceia na CCB, porque ele estava debilitado. E fiquei do lado de fora da janela. Eu não quis acompanhar em nada. Estava irritado, mas fui no banheiro tomar água e tinha um irmão na porta, sentado e olhando para mim. Ele disse: "Não foi você que caiu da graça?" Que absurdo! Ali foi o último dia que pisei na CCB em toda a minha vida. Meu pai segue iludido na CCB, com quase 80 anos, músico desde os 11, tudo para ele a Santa Irmandade. Porém, aos 72 anos ele teve 2 AVCs que o deixaram incapacitado. Não anda mais, se arrasta, não consegue segurar os talheres, não consegue usar o banheiro, se limpar, se banhar. Sua esposa o deixou. Quem faz tudo por ele agora? A pecadora, a minha mãe. Minha mãe venceu na vida. Precisou vender o corpo por 6 meses para matar nossa fome. Arrumou um emprego numa imobiliária. Virou gerente, corretora, comprou a imobiliária, abriu filiais, abriu restaurantes, empresas de fotografia, prestou concurso público e se aposentou como fiscal da Receita Federal. Abrigou meu avô quando a família e a CCB o abandonou. Sim, aquele que abandonou sua esposa quando estava inválida, aquele que a acusou de pecadora quando precisou largar meu pai. Ela cuidou dele até o fim, dando lar, comida e carinho, e hoje cuida do meu pai. Por que a CCB e os irmãos o abandonaram após o AVC? E o que mais dói? Ele sonha todos os dias por uma visita. Faz a barba, se perfuma, fica sentado com a pastinha de inário e Bíblia dentro, aguardando, esperando o dia da visita chegar. Mas eu sei que não vai chegar. Deus abençoe a todos. Se alguém quiser saber a veracidade desse testemunho, entre em contato com o irmão Josafá Agra, que ele dará o meu contato. Santa paz de Deus a todos.
Viu aí, irmão? Testemunho forte, forte mesmo, mexe com a gente. Ainda bem que a história aí tá terminando feliz, né, irmão? Porque eu não falo que terminou, porque a gente ainda está vivo, né? Terminou aí, o rapaz está bem de vida, a mãe dele que passou fome e teve que se prostituir, ainda que foi por um período curto, mas teve que fazer isso para dar comida aos filhos, e é isso que uma mãe faz para dar comida aos filhos, ela fará o que precisa para não deixar seus filhos morrerem de fome. Né? Uma mulher que batalhou, lutou, foi atrás e se aposentou muito bem, né? Por um cargo público, né? Um cargo federal, né? E se aposentou muito bem. E eu quero fazer um convite para você, irmão. Tá na hora de você se levantar do banquinho da vida que você está sentado aí e vir para frente contar o testemunho da sua vida, contar aonde foi que o ferrão CCB machucou você e sua família. Eu acredito que você que está ouvindo tem testemunhos iguais a esse, ou talvez até mais forte, mais impactante do que esse. Irmão, chegou a hora. Aqui, esse canal aqui, ele é um grande púlpito público para vocês se manifestarem. Aqui vocês têm voz. Chegou a hora de você se levantar do seu banquinho, do seu lugar, aí paradinho na sua vida. Vem contar, a sua identidade será preservada, né? Contanto que você me deixe o seu contato, e-mail, caso, né, alguém venha indagar, falar que não é verdade, a gente poder provar para essa pessoa que todos os testemunhos que chegam aqui passam, obviamente, por uma entrevista aqui por mim, ou seja, a gente detectar a veracidade de todos os fatos que estão sendo mencionados. Ok? Então, por favor, irmão, levanta, não fique mais sentado, né? Chegou a hora de você contar para o mundo qual é o efeito verdadeiro que a CCB traz na vida das pessoas. Uma igreja que as pessoas não têm instrução bíblica nenhuma, são levadas por pura tradição humana, por puro achismo, e elas são dependentes, viciadas na bibliomancia, né? Eu lamento, mas fica esse testemunho forte e esse conselho para você. Chegou a hora, meu querido, de você contar os testemunhos verdadeiros da Congregação Cristã no Brasil, que aqui é proibido contar. Deus abençoe, fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.